Oi, gente amiga, eu sou Marcos Goulart. Estou encerrando a caminhada com reflexão, na qual terminei junto com a minha esposa, mas ela não gosta de comparecer aos vídeos. Assim ela vai interagindo até o tempo que ela acha necessário. E a gente aproveita essa caminhada e vamos botando em dia, né, as diferenças de 40 anos casado. A caminhada, ela não é só cuidar do corpo e do espírito. Também você pode proporcionar acerto na relação, né? Vamos tirando dúvidas, desde que todos dois tenham paciência e aceitar a diferença. Mas não precisa concordar, essa é a beleza. Eu sou Marcos Goulart, estou falando aqui de Guarulhos e transmitindo o nosso modo de pensar na doutrina espírita, que o tema de hoje nós vamos trazer a dor do corpo e a dor do espírito. Nós vamos conversar um pouquinho como nós devemos nos vigiar. Mas antes de entrar nesse tema, que nós temos que aprender a cuidar do corpo e do espírito, né? Sempre falo do corpo o que entra pela boca e do espírito o que sai pela boca. Porque a lei do livre-arbítrio nos dá o direito de pensar o que quiser, mas verbalizar não. É isso que eu sempre cobro do relacionamento, seja ele qual for. Nós temos que tomar cuidado para não fazer parte da dificuldade, mas fazer parte da solução. Por isso tem que vigiar, né? Orar e vigiar. O que você vai verbalizar e o que vai entrar pela boca, né? Não somos perfeitos, estamos num planeta de prova e expiação, mas não podemos fazer da nossa vida o que é errado como certo, porque na mídia, na política, nos nossos relacionamentos, se a gente começa a verbalizar ou agir errado, daí a pouco você pensa que isso é normal. E quando tu vai ver, o desastre está feito, né? É muito importante orar e vigiar. Mas antes de entrar no tema, eu quero convidá-los a assistir na próxima quarta-feira, às 14h30, o nosso podcast Espiritismo Além do Nosso Tempo. Eu, a Nilce Pereira, Claudionor e Noeli, e o nosso convidado especial, que é o nosso querido Lirálcio Risse, compositor, cantor, viaja o mundo, e vai estar no nosso podcast dessa quarta-feira. E ele, no finalzinho do podcast, vai dar uma homenagem aos nossos irmãos além-mar, né, de Portugal, que interagem muito conosco. E vamos fechar ali esse tema tão importante, né, dessa quarta-feira, que é o amor incondicional e o amor condicionado, né? Então nós ali vamos interagir, conto com vocês. Só digitar youtube.com/marcosbg1950 e interagir com o nosso podcast, tá bom? E dando a continuidade, a dor do corpo e a dor do espírito, nós sabemos que um tem relação com o outro, mas os remédios são diferentes. Vamos imaginar agora, eu estou com 75 anos, tenho dor no corpo, mas estou vindo caminhar. Não estou ficando no sofá, assistindo um filme, TV ali, né? Ou ficando mais deitado do que se movimentando. Não, eu estou trazendo a dor juntamente com a caminhada, porque a caminhada tem dois objetivos: cuidar do corpo e da mente. E a dor do corpo, você pode tomar um remédio, ela alivia, um analgésico, mas não elimina.
Essa é a grande questão. Eu fui no médico, sobre as minhas dores, ele sempre fala, ó, vai ter que conviver com ela. De vez em quando toma um remedinho para aliviar. E a dor do espírito? Essa é dose. Essa é mais difícil, porque não existe remédio na Terra. A dor do espírito é a raiva, o ódio, a inveja, a ganância, as dificuldades de relacionamento, né? Tudo isso é provocado pelo espírito porque ele tem essa necessidade. E machuca as pessoas e você também se machuca, a lei do retorno. E qual é o remédio para a dor do espírito? É a reforma íntima, uma consciência gradativamente mudando, os hábitos, tem que fazer o evangelho, no nosso caso. Quem tem outras religiões faz o seu culto, lê a Bíblia, mas tem que saber interpretar. Por isso que o espiritismo, ele tem algo a mais que ajuda muito mais, que é o sentir. As parábolas que foram traduzidas, né, na doutrina espírita, resumiu no Evangelho. A Bíblia é dessa grossura, o Evangelho é dessa grossura. Por quê? Tirou-se as histórias, tirou-se os castigos, tirou todo o poderio que os bons tinham e resumiu, né, numa lição de moral, de conduta. O que eu aconselho? Colocar o copo d'água e fazer o evangelho, aleatoriamente. Tem amigos meus que estão com dificuldade de relacionamento, ganha-pão, outros estão pensando até em tirar a vida. Encontrou a solução no evangelho. O que eu peço a eles para fazer? Abre aleatoriamente, lê, agradece e bebe a água. O que acontece? O evangelho, ele cuida do espírito, é a leitura. A água é vida, cuida do corpo. Os dois juntos vão fazer essa mudança dentro de você. Só que vem com orientação. Quais são as orientações? Cuidado que entra pela boca. Tem que diminuir as coisas que te dão prazer. E o que sai da boca? Toma cuidado para não agredir os outros. E aí as mensagens que vão vindo no Evangelho vai favorecendo a saúde mental e a saúde física. É o instrumento que eu uso, que eu fiz isso em mim. Eu pensava que eu tinha razão, era um homem que nunca ia ficar doente, essas coisas todas. Jovem, praticava todos os esportes, mas não cuidava do espírito. Tive que sofrer uma dor muito grande, fiquei 16 dias em estado de coma para poder interagir com a espiritualidade, isso há 40 anos atrás e agora 2 anos atrás de novo. Foi diferente. 40 anos atrás foi um choque, sair do corpo e visitar e voltar. 2 anos atrás foi uma gratidão ao Dr. Bezerra de Menezes, que entrou na UTI e conversou comigo, com todos, trouxe as informações que ele queria trazer e foi embora. E foi magnífico, porque pelo médico eu já estava desenganado. O que aconteceu nos dois? Mudança do olhar, do sentir no coração. Você começou a ver as pessoas, aquelas que você se considerava elas insignificantes, desonestas, prazerosas, né? No sexo, no jogo, seja o que for, você muda a visão, porque você vai ver que eles estão no mundo inferior ainda, na qual nós já passamos. E o Evangelho, o que ele faz? Ele vai nos clareando a casa do Espírito, a mente, que comanda. Você começa a mudar, de vez você ser uma pessoa briguenta, como eu era, você passa a ser uma pessoa mais
passiva e tomar mais cuidado e refletir o que o mal está querendo fazer com você, com a sua família, com o seu dinheiro. Você começa a fazer parte da solução. São remédios diferentes, né? E os dois são importantes. Kardec sempre nos trouxe, né? A ciência e a filosofia como âncora. Depois a religião que você escolhe. Mas a ciência, ela avança e vai nos trazendo soluções para dificuldades físicas que não se sabia que tinha. E a filosofia vai nos trazendo conhecimento espiritual que tu nunca imaginou que você poderia pensar daquele jeito. Mas tem que ter o começo, porque a sementinha já está dentro da gente. Deus, quando nos criou simples e sem conhecimento, mas com a sementinha do amor. E aí a gente foi lá e plantou, né? O egoísmo, a vaidade, o ódio, a ganância, seja o que for. Essa semente cresceu muito. E agora tem que voltar atrás. Tem que voltar à origem do sentir. Porque a grande dificuldade hoje é que as mídias, quem quer o poder, chama a gente de bobo, trouxa, fraco. Só que ele não tem a força que a gente tem, né? Depois que adquire o conhecimento, você é outra pessoa. E muito forte. Ele não vem argumentar contigo, porque ele sabe a fraqueza dele. Mas ele te apunhala pelas costas. Te diz que é depressivo, acha que a vida não vale a pena e vai por aí afora. Mas o importante é você semear e colher o bem, é que você tem que aceitar que você é diferente. E fazer parte de uma sociedade onde você vai te aproximar de pessoas boas. Mas nas suas costas vai as pessoas ruins te acompanhando para ver se você desiste, muda do bem para o mal. Mas o bem, depois de adquirido, o mal não consegue. Então, qual é o remédio do corpo? Aspirina e essas quantidades de remédio que as farmácias estão oferecendo. Vai tentar cuidar do corpo. Pô, só na minha rua, quando eu comecei a palestra, 10 anos atrás, eu falava, é um absurdo, já tem 5 farmácias. Já foi para 10 farmácias. Já estamos com 20 numa rua. Ainda tem a farmácia que entrega delivery. Você para, entrega a receita, não precisa sair do carro. Olha, qual é o McDonald's? Olha, aonde o povo doente está dando preferência ao remédio do que a cuidar do espírito. Não que deve abandonar, porque a ciência é importante, mas estão preferindo abandonar a oração, a água, a caminhada, o respeito à diferença, o sacrifício de orar ao deitar ou levantar, Paulo de Tarso. Então é isso que nós estamos refletindo aqui hoje. Essa caminhada com reflexão é para fortalecer a nossa mente e o nosso corpo para sempre. Né? Mesmo que você venha reencarnar, você vai receber um corpo novo. Espero que eu tenha trazido aqui uma reflexão, isso possa ser estendido. Pega esse canal do YouTube, passe para outras pessoas, para eles entenderem por que a caminhada é importante. Já que na minha idade eu pratiquei todos os esportes, hoje, mal e mal eu faço a natação e a caminhada, porque é assim mesmo que Deus quer, o corpo envelhecer para mostrar a sua força, né? E seu projeto para o espírito. Muito bem. Então não esqueça que quarta-feira próxima, às 14h30, pelo canal do youtube.com/marcosbg1950, nós vamos receber o nosso querido Lirálcio Riso, que é Rick. Vou voltar de novo. Lirálcio Rick.
ele tem um canal, né, de TV, chama TV do Bem. Você vai lá digitar, não é do bem com O, é com U. TV do Bem. Você vai ter acesso às entrevistas, todas, inclusive eu estive lá, foi muito bom, muito bem. TV Canal do Bem. E o tema do debate entre eu, Nilce Pereira, Cláudio Honor, Noeli e o próprio Liraucio vai ser o amor com condições ou incondicional. Vai ser um bate-papo bem gostoso às 14h30. Quero lembrar que eu sou diretor da USE, da União das Sociedades Espíritas Intermunicipal Guarulhos e Arujá, na qual apoia o podcast já há 5 anos. Gratidão sempre e vamos que vamos em frente, pois tudo que nos acontece é Deus que nos dá de presente. Ele nos dá o presente e a gente tem que caminhar com ele, entender esse presente que é a vida. Um beijo no coraçãozinho de todos e vamos que vamos!